Da família 659, todas as manhãs, 6h59 da manhã, com uma palavra bíblica e ativacional para você começar muito bem o seu dia. Feliz Dia dos Pais para todos vocês, pais que estão aqui, que participarão, que receberão essa mensagem através de alguém. Quero dizer para você o quanto você é importante para a nossa nação, o quanto os pais são importantes para essa geração, o quanto nós precisamos de pais para esta terra sem pai. Nós precisamos de você. Então, feliz Dia dos Pais. Se levante, use o seu dia para bênção, use o seu dia para estar mais perto de Deus. Quero louvar a Deus por cada pai que nos gerou, mas também dizer para você que está na ativa hoje como pai, o quanto você é necessário para esse tempo, o quanto você é importante para esse tempo. Então, se você está recebendo essa mensagem, é porque tem alguém que lembrou de você, está lembrando da sua missão, do seu propósito, em nome de Jesus. Bom dia a todos que estão chegando aqui, domingo, Dia dos Pais. Bom dia, Hilda, bom dia, Vanessa, bom dia, Charles e Ediane, bom dia, Loreni, Neida. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje um dia especial da família 659, Dia dos Pais. E eu sei, não precisa me dizer o quanto nós precisamos da graça de Deus na questão da paternidade. Graças a Deus, sim, há sim, ótimos pais, há excelentes pais. Há também muitas, por conta das famílias desestruturadas, por conta dos casamentos desfeitos, por conta dos relacionamentos infelizes, que aconteceram. Infelizmente, isso acabou afetando muito, principalmente a questão do homem, do pai. Nós não precisamos dar desculpa aqui, vamos falar real. É preciso que se levantem homens de verdade. É preciso que se levantem homens de verdade. E também aquelas mulheres que estão aqui, que são pais e mães, que cuidam dos seus filhos, se esforçam, dão o seu melhor. Quero te dar parabéns também. Feliz Dia dos Pais para você que é pai e mãe. E guarde isso no seu coração. O Pai do céu é aquele que está dando graça para você e dará graça para você cuidar, ensinar, amar seu filho, sua filha, em nome de Jesus. Também, nós temos a paternidade espiritual, eu me coloco aqui, diante de vocês como pai também para esse tempo, para abençoar a vida de vocês espiritualmente, orar por vocês, a gente tem criado vínculos, nós temos se aproximado cada dia mais, eu oro, intercedo por vocês, você que está sempre aqui com a gente, não tem como esquecer você, sempre lembro de você. Em cada momento estou orando pela família 659, orando por você, me colocando como pai, dando para você o propósito de pai, para essa geração. E o propósito de um pai, qual é o propósito de um pai? O propósito de um pai é dar a direção, é dar a proteção, é dar a provisão. Esse é o propósito de um pai. Perguntar assim, para que serve um pai? Um pai serve para dar proteção, direção e provisão. Esse é o papel do pai. Então eu estou aqui trazendo para você, como pai espiritual também, orando, trazendo proteção, trazendo direção como pai espiritual e trazendo provisão para você, te dando aquilo que você precisa para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você possa dar fruto. Quero que você lembre disso, não é difícil de guardar. O Pai dá proteção, provisão, direção. Ele direciona a vida, ele protege a vida e ele dá provisão, o pão de cada dia. Nós temos um Pai celestial. Infelizmente, numa cultura em que nós vivemos, em que é desvalorizado demais a figura do Pai, desvalorizado demais a figura do Pai, até do Pai Celestial. Hoje, se nós olharmos para o Pai Celestial, nós precisamos olhar nele como Pai. Muitas pessoas não conseguem olhar Deus como Pai por conta das dificuldades que passaram na sua paternidade, mas ele continua sendo Pai.
ele continua sendo Deus, ele continua sendo o nosso provedor, o nosso protetor e aquele que nos direciona, nos dá propósito. Por isso que eu posso afirmar para você, você tem um propósito na sua vida dado por Deus. Um propósito na sua vida dado pelo Senhor, nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele não é somente o Criador, ele não é somente o Senhor, ele é nosso Salvador e ele é também nosso Pai. Nós temos um Pai, quero dizer para você que nós temos um Pai. Essa verdade tome conta do seu coração. E hoje eu quero, na verdade, a gente tem tão pouco tempo, não dá para trazer um estudo profundo para você. Cabe realmente a gente fazer um momento para a gente conversar sobre isso. Mas eu quero trazer para você um desafio dentro da paternidade. Quero trazer para você um chamado que é para todos aqui. Um chamado para você, Leia, Carla, Dona Nevilde, um chamado para todos vocês. Um chamado para cada pessoa que está recebendo essa mensagem, que recebeu esse link, caiu aí no seu grupo de WhatsApp hoje, né? Você que está recebendo esse link por alguém, de repente pelo YouTube aí, quer dizer para você que esse chamado é para você também. Que chamado? Eu vou ler em Gênesis, capítulo 9, do versículo 20 em diante, você vai entender o chamado. O chamado para ser pai desta geração. Então vamos lá, eu vou ser bem rápido e bem objetivo com essa passagem que tem um contexto tão profundo, mas eu vou ser bem rápido e objetivo para que você entenda e guarde isso no seu coração ao começar o seu dia. Gênesis 9, versículo 20 diz: Noé era agricultor. Foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã é uma pessoa, o filho de Noé, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem, que era outra pessoa, irmão dele, mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-no sobre os ombros e andando de costa para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Esse texto é uma das mazelas aí da paternidade. Olha só, Noé que um homem que agradou a Deus, em algum momento perdeu o seu propósito. Deixa eu dizer uma primeira verdade para você, eu quero que você guarde aí. Isso serve para todos nós. Nunca torne o seu trabalho motivo de maldição. Nunca torne as obras das suas mãos motivo de maldição. Nunca torne o seu propósito motivo de maldição. Noé começou a trabalhar com a terra e ele plantou uma vinha. E da vinha ele fez vinho, embriagou-se e amaldiçoou a sua casa. Olha só. Ele tornou as obras das suas mãos maldição. O que Deus colocou na sua mão, o que Deus deu capacidade de fazer e de viver, é para bênção e não para maldição. Então não torne o seu propósito, a sua vida, o seu trabalho motivo de maldição. Essa é a primeira coisa que você precisa guardar no seu coração. Noé era agricultor, diz a palavra. Foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se, ficou nu dentro da sua tenda. Porque quando a pessoa fica bêbada, ela vira uma desgraça. Às vezes ela fica engraçada, às vezes ela fica nervosa, às vezes ela quebra tudo, às vezes ela destrói tudo que ela fez. Então não torne o seu trabalho, a sua ocupação, o seu propósito motivo de maldição. Jamais faça isso. Abençoe as obras das suas mãos, abençoe o que você faz, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua ocupação, abençoe o seu propósito, em nome de Jesus. Segunda coisa aqui que eu quero ensinar para você. Noé, ele amaldiçoou o seu filho mais novo, Cã, que é o pai de Canaã, a terra de Canaã. É dele que nasceu a terra de Canaã. Por que ele amaldiçoou? Porque na cultura ele desonrou o pai, ele viu a nudez do pai. E lógico,
Se a gente for aqui sentar num tribunal e julgar Noé e Cã, colocar um lado do outro, você vai perceber a injustiça, né? O descuido de Cã, sabendo como ele deveria proceder mesmo com a embriaguez do seu pai, o descuido de Cã, que com certeza quis ajudar e apoiar, né, o seu pai, não queria tirar sarro do seu pai, mas o descuido dele que gerou no coração do pai um sentimento de desonra, mas a atitude do pai em amaldiçoar o seu filho, jamais faça isso. Jamais use a sua boca para amaldiçoar, a sua boca é para abençoar os seus filhos, para abençoar o que você tem, para abençoar a sua terra. E naquele momento ele amaldiçoou Canaã e Canaã saiu como errante para a terra. E aí eu quero levar você um pouquinho para frente para poder te explicar que apesar de Noé ter amaldiçoado seu filho, Deus ele respeita princípios. Noé foi desonrado por Cã, merecia o perdão de Noé, só que Noé, com o coração endurecido, com o orgulho dele, ele não perdoou, ele não trouxe para perto o seu filho, ele colocou para longe. E aí Cã saiu como uma pessoa sem pai, sem paternidade. E há muitos assim na nossa terra, há muitos assim que talvez estão recebendo essa mensagem, né, que estão como uma pessoa sem pai, sem paternidade. Por que sem paternidade? Não tem direção, não sabe o que fazer da sua vida, não sabe para onde ir na sua vida. Isso é a síndrome da orfandade, falta de paternidade, não ter direção na sua vida. Não tem proteção, não tem, está todo momento sendo atacado e não tem proteção. É uma pessoa sem muros, sem proteção, não tem provisão, está sempre vivendo na escassez. Jesus, ele estava sempre andando por aí, mas nunca lhe faltava nada. Quando ele precisava de pão, o pão vinha. Quando ele precisava de um lugar para dormir, vinha. Então eu quero dizer para você, Deus deseja, mesmo nos momentos mais difíceis que você passa, não faltará o pão nosso de cada dia. A falta, a escassez, uma vida sempre na miséria, a falta de paternidade. Por que há tantos miseráveis no mundo? Faltam pais para eles. Faltam pais para a vida dessas pessoas. Lá em lugares que as pessoas até não têm o que comer, faltam pais para essas pessoas. Então esse é o papel da paternidade. Em Gênesis 12, quer dizer para você que Deus jamais se esqueceu. Deus é um bom pai. Deus jamais se esqueceu de Cã. E aí em Gênesis 12, ele levanta uma pessoa, alguém que ouve a sua voz, para mudar essa realidade. Noé não teve condições de mudar. Noé endureceu o seu coração. Porém, em Gênesis 12, Deus levanta Abraão. Abraão é chamado, então Deus disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Que terra que Deus estava mostrando então para Abraão? Qual é a terra que ele deveria ir? Ele iria para Canaã. A terra que ele iria ser direcionado por Deus era para Canaã. Canaã significa terra sem pai. Esse é o significado de Canaã. Terra sem pai. Canaã era uma terra sem pai. Deus levanta alguém para ir até lá, para levar a paternidade. Abraão, né, no caso aqui só tinha um A antes, era Abrão o nome dele. O nome Abrão significa pai exaltado. Esse é o nome de Abraão. Pai exaltado é o que significa Abrão. E aí, nesse momento, ele sai, ele vai, ele obedece a Deus, ele tem o papel de abençoar, de ser uma bênção. E então, até que ele chega no momento, em Gênesis 15, Deus muda o nome dele. Deus faz uma aliança com ele e muda o nome dele. Muda o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões. Por que que Deus então está levantando uma pessoa que já tem o significado do seu nome como pai, alguém que ouve a sua voz, que o obedece, que sai da sua terra, né, que não sabe o que está acontecendo, mas Deus está dando uma direção para ele, porque Deus é pai dele, Deus está dando direção, Deus está dando proteção, Deus está dando provisão para a vida dele, levando ele para um lugar. Que lugar? Um lugar que não tem pai. Um lugar que lhe falta pai, uma terra sem pai.
para ele se tornar pai daquele lugar, pai de uma multidão, ele precisa deixar de ser um pai exaltado, ele tem que se humilhar, ele precisa abrir os braços e não fechar os braços, não fechar as mãos. Naquele momento, então, ele sai, ele se torna um pai de multidões e ele vai para Canaã. O propósito de Deus se cumpriu. Havia uma intenção de Deus de chegar em Canaã, de dar paternidade para aquela terra. Havia um propósito específico na vida de Abraão. Deus estava chamando ele, Deus estava levantando ele. Assim eu posso dizer para você, há um propósito específico de Deus na sua vida e há um propósito geral de Deus também de dar paz para essa geração. O que Deus está fazendo hoje, o que eu espero que você seja hoje, é um pai para esta geração. Que você seja um pai para esta geração. O que nós precisamos são de pais para esta geração. Paternidade. Por uma terra sem pai. Que aqui se levantem homens, mulheres, que sejam realmente uma bênção para essa terra. Levem pessoas a conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. É um chamado específico de Deus para a sua vida, para o seu coração. Você está ouvindo isso hoje, no Dia dos Pais, um dia tão especial, um dia em que nós oramos para que se levante pais para esta geração, pessoas que façam a diferença e que lutem contra a indiferença. Eu quero abençoar você hoje, quero declarar sobre você as bênçãos do Senhor e quero fazer um chamado para você. Nesse tempo nós precisamos se levantar em oração. Eu sei que você é uma pessoa comprometida e eu quero te desafiar, a todos os dias, marcar um tempo com Deus. Você já tem esse tempo aqui de palavra comigo, marcar um tempo com Deus para você estar intercedendo, para você estar clamando por um avivamento. Nós precisamos, Deus está procurando intercessores. Deus está procurando pessoas que se coloquem na brecha. E Ele achou você para se colocar na brecha desta nação, destas nações, dessa terra sem pai. É o desejo do Senhor para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo dia. Que você possa viver um tempo extraordinário nesse dia. Que você receba do Senhor o abraço do Pai. Que você seja uma bênção na vida de muitas outras pessoas também. Que aquelas pessoas que estiverem do seu lado hoje sintam a presença de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém. Nos vemos amanhã na família 659. Deus abençoe vocês, meus queridos.